Lição de número 10. O assunto da lição: a intercessão pelos Efésios. O texto áureo, Epístola aos Efésios, capítulo 3, versículos 14 e 15. Os irmãos que não dispuserem da revista, vocês podem localizar, por gentileza, aos Efésios, capítulo 3, versículos 14 ao 21. Esse é o texto principal que nós estaremos utilizando para essa temática, a intercessão pelos Efésios. O texto áureo: por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Verdade prática. Devemos interceder pelos eleitos de Cristo, para que eles sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. Leitura bíblica em classe. Aos Efésios, capítulo 3, versículos 14 ao 21. Eu vou fazer a leitura, vocês escutam. Me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória na Igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Irmãos, o objetivo geral da lição de hoje é aprender a eficácia da oração no fortalecimento, restauração e crescimento espiritual da Igreja de Cristo. Os objetivos específicos: primeiro, refletir acerca dos propósitos da oração do apóstolo Paulo no poder do Espírito. 2. Destacar a necessidade de a Igreja estar arraigada e fundada no amor de Deus. E 3.
conscientizar de que Deus é capaz de fazer muito além do que pedimos. Graças a Deus. Gente, hoje o assunto da lição é a intercessão pelos Efésios. Então, basicamente, nós estaremos estudando sobre oração. E acerca da oração, existem vários tipos específicos de oração na Bíblia. Nós poderíamos dizer que há uma classificação de orações. Como é essa classificação de orações? São os tipos de oração. Por exemplo, o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, na primeira carta, no capítulo 2, ele diz: admoeste-os antes de tudo. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam, olha bem, deprecações, orações, intercessões e ações de graças. Ele já fala aqui de 4 tipos de orações, sabe? A deprecação, a oração, a intercessão, a ação de graças, e eu posso acrescentar aqui o clamor. 5 tipos de oração, ou as classificações das orações. A oração em si, vocês sabem, é o diálogo, é a comunicação que nós estabelecemos com o nosso Deus, por Jesus Cristo, através do Espírito Santo. A oração é feita a Deus através dos méritos de Jesus Cristo, no poder e na direção do Espírito Santo. A oração é o pedido, é o diálogo, é a comunicação. Ele fala aqui da deprecação. O que é a oração deprecatória? É quando a pessoa ora especificamente pelo perdão ou para o perdão dos pecados. Quando a oração é feita exclusivamente para o perdão ou pelo perdão dos pecados, o nome da oração é deprecação, certo? Ele fala também aqui das ações de graças. O que significa a ação de graça? É a oração de agradecimento. É a oração da gratidão. Existe a oração também do clamor. O que é o clamor? A Bíblia fala muito acerca desse tipo de oração, do clamor. O clamor é o pedido intenso por ajuda. É o pedido por socorro. A pessoa se encontra numa extrema necessidade, aí ela faz uma oração intensa, pedindo a Deus socorro e ajuda. Então o nome dessa oração é o clamor. E no caso aqui que nós vamos estudar hoje, é a oração intercessória. Quando é que nós fazemos a oração intercessória? É quando nós esquecemos momentaneamente os nossos problemas, as nossas necessidades
e passamos a orar a Deus pelas necessidades de outros ou de outrem. É o caso da oração de Paulo pelos Efésios, a intercessão pelos Efésios. O apóstolo Paulo ora especificamente intercedendo a Deus pela igreja em Éfeso. Sabe, irmãos, toda oração é necessária, mas quando nós, numa atitude de altruísmo, passamos a orar por outras pessoas, quando nós oramos por outras pessoas, por outras necessidades, além das nossas, nós somos bem-aventurados. E Deus, além de atender o pedido da oração intercessória pelos outros, Ele agradar-se-á da nossa atitude e também vai atender nas nossas necessidades. Bem, eu dei essa palavra introdutória de esclarecimento acerca dos vários tipos de orações ou da classificação das orações, tá bom? Agora nós vamos ler a introdução na revista. Após revelar o mistério oculto e todas as suas dádivas, Efésios capítulo 3, versículos 1 ao 13, que nós estudamos na lição anterior, o apóstolo Paulo passa a orar em favor da igreja de Cristo, no caso, em Éfeso. Na intercessão paulina, aprendemos que Deus pode fazer tudo além do que pedimos ou pensamos, sendo Ele o único que é digno em ser glorificado. Nós aprendemos através desta oração de Paulo que Deus pode fazer tudo além daquilo que nós pedimos ou daquilo que nós pensamos. A Ele, somente Ele é digno de toda honra, de toda glória e de toda majestade. Nós vamos hoje refletir sobre a oração intercessória de Paulo. Primeiro ponto da lição: corroborados com o poder do Espírito. Leiamos no primeiro ponto. O apóstolo inicia sua oração ao Senhor com um pedido duplo: o poder do Espírito no homem interior e a presença de Cristo nos corações dos crentes. Eu quero ainda destacar o versículo 14 do capítulo 3 da Epístola aos Efésios. Por causa disso, observa que havia uma causa, havia uma razão pela qual o apóstolo Paulo estaria a orar pela igreja em Éfeso. Ele diz, verso 14, por causa disso, a causa.
a razão. 2, me ponho de joelhos. A melhor posição para nós orarmos é de joelhos. A oração não é só de joelhos, irmãos, porque o que mais importa, além da posição, é a motivação e a atitude do coração. E isso não resta dúvida, porque Deus, ele vai examinar a atitude do adorador, a intenção do coração daquele que ora. Agora, se a pessoa puder se ajoelhar, de joelhos é melhor. É a melhor posição para nós estarmos diante de Deus, é de joelhos. Essa é a nossa verdadeira estatura diante de Deus. Alguém já disse que as montanhas dos nossos problemas devem ser escaladas de joelhos. Então, se a pessoa puder, é melhor dobrar os joelhos, porque essa é a nossa posição de rendição, de humildade e de quebrantamento diante de Deus. Essa é a regra. Agora, é claro, eu entendo e nós sabemos que às vezes não é possível a pessoa dobrar os joelhos. Falta de mobilidade, deficiências físicas, idade já muito avançada, amputação de membros, enfim, não há nem necessidade de se estender nesses comentários. Qualquer pessoa entende o que eu estou dizendo. Contudo, que fique claro que a melhor posição para nós orarmos em sinal de rendição, de entrega, de humildade, de dependência e de quebrantamento é de joelhos. Agora, eu não estou dizendo com isso que Deus só atenda a oração de joelhos. A pessoa pode orar em pé, sentado, deitado, enfim. Mas Paulo diz, por causa disso, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele sabia que a oração é feita ao Pai. Existem pessoas que, por falta de oração, fazem oração aos anjos, fazem oração ao Espírito Santo, fazem oração a outros canais e a outros meios, mas toda oração deve ser feita a Deus. E a oração deve ser feita a Deus em nome de Jesus, através de Jesus Cristo, pelos méritos de Jesus. Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. E a oração, ela deve ser feita no poder, na direção do Espírito Santo. Às vezes, nós não sabemos como orar, ou não oramos como convém. Aí o Espírito Santo vai aperfeiçoando as nossas orações e vai levando a Jesus Cristo, através dos seus méritos, junto ao Pai,
para que ele atenda-nos por misericórdia. Versículo 15, o apóstolo Paulo diz: do qual a família nos céus e na terra toma o nome. O nosso Deus, por Jesus Cristo, ele tem uma família no céu e na terra. A família de Jesus é valiosa, é numerosa, e ela tanto está no céu, nos céus, como na terra. Quem é a família de Jesus que está nos céus? Tem dois sentidos. Pode ser a igreja redimida, não é a igreja glorificada, pois a igreja não foi ainda glorificada. A glorificação é o recebimento do corpo aperfeiçoado, o mortal ser revestido da imortalidade, o corruptível ser revestido da incorruptibilidade. Então eu estou dizendo que a igreja de Jesus Cristo, a família de Jesus que está nos céus, que Paulo menciona, o primeiro sentido é a igreja redimida e é também as hostes espirituais, os seres espirituais, as miríades angelicais também podem fazer parte da família de Jesus em Deus nos céus. Esta é a família do qual toda a família nos céus toma o nome. E a família de Jesus aqui na terra é a igreja peregrina. Isto posto, trazendo esses esclarecimentos preliminares, nós vamos à revista novamente. O primeiro ponto, o primeiro tópico, as riquezas da sua glória, que é exatamente o versículo 16, tá bom? Capítulo 3, versículo 16. Para que, olha o propósito da oração de Paulo. Ele orava com alguns objetivos específicos. Nós devemos, nas nossas orações, sermos objetivos. Às vezes, a pessoa ora e expressa muitas palavras, muitas. Às vezes, até se torna cansativo para quem está participando da oração ou do momento da oração. Não é pelo muito falar, irmãos. Nós temos que falar de maneira objetiva, de maneira direta, de maneira clara. Observa, o apóstolo Paulo, no versículo 14, ele fala da causa, da razão da oração. Agora, no verso 16, ele vai falar do propósito da oração. Olha os propósitos. Versículo 16, para que, segundo as riquezas da sua glória. O apóstolo Paulo sabia que o nosso Deus, ele não apenas é rico, ele é riquíssimo. Ele possui as riquezas da sua glória. Tudo pertence a Deus. Do Senhor é a terra, o mundo
e aqueles que nele habitam. É o que a Bíblia diz no Salmo 24. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Teu é o ouro, tua é a prata, diz o Senhor dos exércitos. O nosso Deus é dono de tudo e de todos. Ele possui as riquezas da sua glória. Nós não precisamos mendigar bênçãos, não. Nós não precisamos mendigar as bênçãos. O nosso Deus, o nosso Pai, é dono de tudo. Ele é riquíssimo. Ele possui as riquezas da sua glória. E nós temos acesso a elas por sua bondade e graça. O apóstolo Paulo, ele fala, para que, segundo as riquezas da sua glória, acredite, entenda, coloque no seu coração o seu Deus, o nosso Deus, ele possui as riquezas da sua glória. E ele deseja compartilhar as suas riquezas, as suas dádivas, as suas maravilhas com o seu povo. Vou ler aqui um pouco. Na revista, primeiro tópico, primeiro ponto. Paulo apresenta sua oração confiado nas riquezas de sua glória, a de Deus. O apóstolo já havia declarado que Deus é o Pai da glória, cheio de abundantes riquezas de sua graça, o que significa que ele é possuidor de todas as glórias e dispenseiro de ricas e ilimitadas bênçãos. Alegre o seu coração, o teu Deus, o meu Deus, o teu Pai, o nosso Pai. Ele é dono de todas as riquezas. Em razão disso, Paulo pede para que a igreja seja fortalecida com poder, habitada por Cristo, compreendendo o amor divino e tendo pleno desenvolvimento espiritual. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo tópico do primeiro ponto, fortalecidos com poder. Vos conceda que sejais corroborados com poder. O pedido do apóstolo é para que a igreja seja corroborada com poder pelo seu Espírito no homem interior. Essa petição não quer dizer que a igreja em Éfeso não tivesse o Espírito de Deus, muito diferente, mas para que ela fosse continuamente revigorada com poder e, consequentemente, em seu fortalecimento diário. Sim, meus irmãos, assim como a igreja em Éfeso precisava constantemente ser fortalecida diariamente com o poder no Espírito,
igualmente nós também precisamos da vitamina do céu, da energia através do Espírito de Deus, para que nós possamos sermos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, como disse Paulo aos Efésios, capítulo 6 e o versículo 10. Ele ainda enfatiza que a única força que habilita o crente a se manter firme advém do Espírito Santo. Vocês sabem, nós precisamos fortalecer o nosso corpo. Para isso, é necessário ter uma alimentação balanceada, uma alimentação saudável, adequada. É necessário ingerir muita água potável diariamente, pelo menos 2 litros de água, para desintoxicar o nosso organismo. É necessário evitar a vida sedentária, procurar movimentar o nosso corpo através de atividades físicas diárias, uma caminhada, um alongamento, enfim, nós precisamos cuidar do nosso corpo, mas também devemos cuidar da nossa alma. Como nós cuidamos da nossa alma, louvando a Deus, nutrindo-a com o verdadeiro pão que desceu do céu, com a palavra, com a consagração, com uma vida santa, com uma mente pura, pensando e buscando nas coisas que são do alto. Precisamos também fortalecer o nosso espírito através da busca e da presença do Espírito Santo. O apóstolo Paulo orava para que os irmãos em Éfeso fossem corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, fortalecidos com o poder de Deus no nosso homem interior. É lá no âmago da nossa alma, o espírito humano. E Paulo enfatizava que a força que nos habilita é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos fortalece. É o Espírito Santo que nos capacita. É o Espírito Santo habitando em nós que vai nos moldando. No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16 e capítulo 14, versículos 16 e o 17. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. O Espírito Santo habita conosco. O Espírito Santo está em nós e é esse Espírito que nos fortalece, que nos capacita, que nos habilita, que nos molda, que nos nutre, que nos alimenta, que nos fortalece para que sejamos corroborados através do Espírito Santo no homem, ou seja, na natureza interior. Terceiro tópico, habitados por Cristo. O apóstolo Paulo também orou
para que Cristo habitasse pela fé nos corações dos santos. Versículo 17, irmão. Para que Cristo habite pela fé no vosso coração. Quando Cristo está habitando pela fé no nosso coração, o crente é animado, o crente é alegre, o crente é entusiasmado, tem ousadia, é fortalecido, não reclama, não murmura, não olha apenas para os problemas, mas olha principalmente para Deus. Paulo orava para que Cristo habitasse pela fé em cada coração. E quando Cristo está habitando pela fé em nosso coração, sabe o que acontece? Ainda no versículo 17, o segundo ponto da lição. Arraigados e fundados em amor. Quando Cristo está habitando em nós, o amor, a virtude suprema. Eu preguei domingo sobre a virtude suprema, a caridade, o amor. Então, quando Cristo habita pela fé em nosso coração, nós experimentamos, nós vivemos a prática do amor de Deus, não apenas em teoria, não apenas em discurso, não apenas em palavras ou por língua, mas por obra e em verdade. Pois aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Aquele que diz que ama a Deus e aborrece a seu irmão é mentiroso. Pois, se a pessoa não consegue amar o seu irmão a quem vê, como poderá amar a Deus a quem nunca viu? Então, a prova material de que nós amamos a Deus é quando nós amamos uns aos outros. Jesus diz: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Como já diz o pastor Jabes de Alencar, o amor é o verdadeiro cartão de identidade do cristão. Então, quando Cristo está habitando pela fé no nosso coração, nós amamos uns aos outros. E quando nós amamos uns aos outros, nós suportamos uns aos outros, nós perdoamos uns aos outros, nós levamos as cargas uns dos outros. Bendito seja Deus. Quando Cristo está habitando pela fé em nosso coração, além da virtude suprema, está presente na nossa vida a caridade, o amor verdadeiro. Nos nossos relacionamentos também, a habitação de Cristo pela fé em nosso coração faz com que nós estejamos arraigados e fundados em amor. Sim, meus irmãos, o crente habitado por Cristo, habitado pelo Espírito Santo, ele está arraigado. Quer dizer, ele está enraizado em Cristo. Ele é uma árvore frondosa e frutífera, não é um galho seco, não é uma
O mandacaru, ele nem tem sombra e nem tem encosto, só faz espetar. Mas eu estou dizendo que o crente que Cristo habita pela fé no seu coração, através do Espírito Santo, além de experimentar o verdadeiro amor de Deus e nas relações interpessoais, ele está arraigado. Ele é uma árvore, ao contrário do mandacaru, que nem tem sombra e nem encosto. Ele é uma árvore frondosa e frutífera. Além de ter sombra, ele tem fruto. Está plantado na casa de Deus e arraigado nele pela fé em amor. É uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria. E além de estar arraigado, ele também está fundado. Ele tem uma base, ele tem um alicerce, ele tem um fundamento sólido. Glória a Jesus! E este fundamento sólido, meus irmãos, como já fala no terceiro ponto da lição, ele vai fazer com que nós compreendamos perfeitamente. Nós temos uma visão ampla. Nós temos a visão vertical e a visão horizontal. A nossa visão agora é ampliada. E quando a nossa visão espiritual é ampliada, acontece o que ele diz no versículo 18: poderdes perfeitamente compreender com todos os santos. Aí a visão agora não é mais míope, a visão não está mais turva, a visão agora é ampla, é espiritual. Aí a pessoa pode perfeitamente compreender com todos os santos. Compreender o quê? A dimensão. É exatamente o que ele fala no terceiro ponto, viu? A dimensão desse amor. Veja bem, versículo 18. Perfeitamente compreender com todos os santos, qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Ah, meus irmãos, como é maravilhoso o crente que Jesus habita pela fé no coração, através do Espírito Santo. Este crente, este cristão que já nasceu de novo, é fortalecido, é corroborado com poder no homem interior, arraigado, fundado, vive a prática do amor verdadeiro, tem uma visão perfeita e compreende a largura, o comprimento e a altura e a profundidade. Como diz o verso 19, e conhecer o amor de Cristo. Quando a pessoa conhece de fato o amor de Deus em Cristo, ela não se decepciona, ela não se frustra, ela coloca a sua expectativa em Deus e não nas pessoas. Ela deposita a sua esperança em Deus e não nas pessoas. A pessoa conhece o amor de Cristo. E ao conhecer o amor de Cristo, que é verdadeiro, que é singular, que é incomparável, que é inaudível, ela sabe que o amor de Cristo
excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além. Paulo dizia para os irmãos em Éfeso: Deus é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente. Ele dizia aos irmãos Efésios: Deus é poderoso para fazer além, para fazer muito mais. Ele diz a você que está me ouvindo agora: anima o teu coração, fortalece a tua alma. Deus é poderoso para fazer mais, para fazer além daquilo que você pensa, além daquilo que você pede. Sabe, aquilo que você tem pedido a Deus, Ele é poderoso para fazer mais. Ele é poderoso para fazer além. Sabe, aquilo que você tem pensado de bom, que é agradável ao coração de Deus, Ele é poderoso para fazer além. Ele é poderoso para fazer mais, segundo o poder que em nós opera. Sabe onde o poder de Deus opera? Em nós. Glória a Jesus. O poder de Deus opera em nós, vasos de barro, apenas barro, frágeis, imperfeitos, limitados, fracos, mas aprouve a Deus nos escolher. E o poder de Deus que em nós opera, o poder de Deus para a glória de Deus. Amém. Guarde esta palavra em seu coração e seja fortalecido através do poder de Deus, do Espírito Santo, Cristo habitando pela fé em teu, em meu, em nossos corações.